Agatha, hoje é terça-feira e nós vamos estudar ciências e geografia. Se você tiver os seus livros de ciência e de geografia, eu vou pedir que você esteja com eles aí perto de você, tá bom? E vou pedir que você abra o seu livro de ciências na página 26 e o seu livro de geografia você abre na página 20, 21 e 22, tá bom? O assunto de geografia, a gente vai dar continuidade, que é falando sobre o espaço terrestre, sobre o planeta Terra, sobre a composição do planeta e tudo mais. Lembrando também e revisando que a Terra tem um formato que nós já vimos, chamado geóide, que quer dizer que ela é redondinha e tem achatamento nos polos, ou seja, em cima e embaixo ela é um pouco reta, ela não é tão redonda, certo? E aí nós vamos ver e entender como é o espaço terrestre, qual é a composição do planeta e tudo mais. O assunto de ciências é sobre a água, o que vai aproximar do assunto de geografia, porque nós sabemos que a água é, na verdade, o maior elemento de maior abundância no planeta Terra. Então, a composição do planeta Terra é abundantemente de água, né? E de terra bem menos, em menos quantidade. Então, nós vamos estudar sobre a água em ciências e sobre a composição do planeta Terra em geografia. Aí no livro de geografia, eu não estou com o seu livro aqui, eu imagino que ele ainda esteja lá na escola e eu vou buscar ele. Mas se você tiver ele aí, o seu, com você, você pode abrir nas páginas 21 e 22, que deve ter atividade aí para você fazer, tá bom? E aí, se você não tiver com o seu livro, você faz as atividades da plataforma, responda as atividades aqui na plataforma e copie o que tiver que ser copiado no caderno, ok? O que tiver que ser copiado no caderno vai estar escrito na plataforma, que é especificamente para o caderno, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, o planeta Terra, ele é composto, em sua grande maioria, de água, né? Existe uma porcentagem imensa no planeta Terra que é de água. O restante do planeta é composto por terra, certo? A porcentagem maior de água do planeta é de água salgada, que é a água que compõe os oceanos. A água que compõe os oceanos, a água salgada, como a gente conhece, ela não é própria para o consumo humano. Então, assim, a maioria da água que existe no planeta Terra não é própria para o nosso consumo e também não é própria para o consumo da maioria dos animais. A água salgada só é própria para os animais que vivem nos oceanos, os animais marinhos que vivem nos oceanos. Existem animais, né, peixes e tudo mais, animais aquáticos, que eles são de água doce, ou seja, as águas dos rios, dos lagos, e esses peixes que vivem nos rios e nos lagos não sobrevivem se forem, no caso, jogados dentro de um oceano, dentro do mar, porque eles são animais de água doce. E nós, seres humanos, assim como os animais terrestres e as aves, também precisam de água doce. A água salgada não é própria para o consumo, certo? Isso significa dizer que a maioria da água que existe no nosso planeta, na maior quantidade, não é própria para o nosso consumo. Então tem muita água no planeta, porém pouquíssimo dessa água, uma porcentagem muito pouca dessa água, muito baixa, é própria para o nosso consumo. Por isso que, e aí a gente faz um paralelo na matéria de ciências, que a gente vai falar sobre a água justamente, mais especificamente sobre a água doce, que é a água que a gente consome e que a gente utiliza. Por isso que a gente precisa preservá-la e cuidar bem, né, para não gastar muito, porque a água do planeta, né, que é própria para o nosso consumo, ela pode acabar, né, porque rios, eles morrem, no sentido de que eles desaparecem, eles secam, né, lagoas e lagos também secam.
dependendo de como a gente cuide do nosso planeta, a gente pode ficar sem água. No caso, né, dependendo de como a gente não cuide. Porque se a gente não tem cuidado no meio ambiente, a gente perde as coisas que o meio ambiente nos oferece. A água é uma dessas coisas que a gente pode acabar perdendo. E se não perder completamente, o que talvez não aconteça, mas a gente pode perder uma grande quantidade, de modo que a água tenha que ficar extremamente racionada e a gente tenha acesso a muito pouca, né? Aqui em Caruaru existe racionamento de água. Você já deve ter notado que tem dias que a água não chega na torneira e que aí tem que usar baldes, tem que tomar banho de cuia, né? Por quê? Para economizar a água, porque às vezes está realmente em falta. E se não houver um cuidado, né, das autoridades, todo mundo vai ficar sem água de jeito nenhum. Então a gente precisa tomar muito cuidado no gasto com a água. Por exemplo, quando a gente vai tomar banho, é importante que a gente entenda que na hora que a gente estiver se ensaboando, se limpando, a gente precisa manter o chuveiro desligado para que aquela água que está caindo não seja desperdiçada. Quando a gente vai também tomar banho, se a gente tiver vontade de fazer xixi, a gente pode fazer isso no banho, né? Para não desperdiçar a água da descarga, por exemplo, né? Para não dar descarga e em seguida abrir o chuveiro para gastar mais água. A gente pode fazer uma coisa só. É claro que com o número 2 não dá para fazer isso, mas se você for fazer xixi e tiver indo tomar banho, faça no boxe mesmo, embaixo do chuveiro. É menos água que você gasta, né? E aí existem várias recomendações de como economizar a água, de como, por exemplo, você vai regar plantas, não gastar muita água, não manter a mangueira ligada por muito tempo, desnecessariamente. O cuidado ao lavar um carro, por exemplo, né? Usar somente a água necessária. Porque se a gente não tiver esses cuidados e se a gente não economizar, nós vamos ficar sem. Vai acabar faltando água em algum momento. E aí a gente também precisa pensar nas próximas gerações que virão depois de nós e que vão pegar um mundo que a gente deixar para eles. Então, se nós não cuidarmos do mundo hoje, ele vai estar muito ruim para as gerações seguintes, para as pessoas que forem nascer depois, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eles vão pegar um mundo em que vai estar faltando coisas básicas. A gente não pode querer deixar um mundo que falta água para os nossos filhos e netos. A gente não pode querer deixar um mundo em que o meio ambiente não forneça mais aquilo que é necessário para a nossa vida, né? Senão nós estaremos condenando as nossas gerações seguintes a viver de forma miserável, a viver de uma forma em que eles tenham falta de coisas básicas. E neste caso não é aconselhável fazermos isso, né? Isso é uma coisa muito ruim e seria até egoísta da nossa parte não pensar nessas próximas gerações que virão e vão pegar o planeta da forma que a gente deixar. Então, ó, de geografia, a composição do planeta é infinitamente mais água do que terra, né? É pouca terra para muita água, porém essa água ela não é para o nosso consumo. Então veja bem, não adianta ter tanta água no planeta se toda essa água que existe, basicamente quase toda ela, não serve para nós. A gente não pode beber água do mar, né? A água salgada não pode ser consumida pelos seres humanos, nem pelos animais terrestres, nem pelas aves e nem pelos animais de água doce, certo? A gente consome águas que vêm de rios, de lagoas, das geleiras, né? As geleiras, né? Que quando elas se desfazem, quando elas derretem, fornecem água doce, né? Mas essa água é pouca. A água doce no planeta é muito pouca, é uma quantidade muito pequena. E que se a gente não cuidar, uma hora ela vai se esgotar ou vai diminuir consideravelmente. E se a água diminuir, a maioria das pessoas que vai ter acesso a ela vai ser as pessoas que têm mais dinheiro, que têm condições melhores e que vão ter condições de ir atrás dessa água e de conseguir mais facilmente. A gente que é pobre vai ficar passando sede, vai ficar passando todo tipo de necessidade, de coisa desagradável. A gente não vai ter água, basicamente, nem para tomar banho direito, para lavar a casa e para manter as coisas limpas, certo? Então a água, ela não é indispensável.
somente para o consumo, né, para a gente beber e tudo mais. Ela é indispensável em toda a sociedade, em todas as áreas, para limpeza, para esportes e muitas outras coisas. Só que a água do mar, que é a maior quantidade de água do planeta, não serve para esse tipo de coisa. Então, vamos cuidar da água, vamos proteger o planeta, né? Que é tão abundante em água e que por enquanto ainda tem água suficiente, água doce para todo mundo. A partir do momento que essa água doce não for cuidada e não for preservada, infelizmente nós ficaremos sem. E os animais, consequentemente, também. Isso vai causar uma coisa muito séria no planeta. Não podemos viver sem água. Ponto. Os únicos seres marinhos, né, na verdade, os únicos seres aquáticos que podem sobreviver com a água do mar são os seres que vivem no mar. Então, assim, existe muita vida, além disso, que necessita da água e que necessita que essa água esteja ali disponível para abastecer todo mundo, ok? Além de economizar a água, também temos que pensar em não deixá-la poluída, né? Não jogar lixo nos rios, não jogar objetos, não jogar nada nos rios, não sujar nem poluir os rios, porque é dali que vem a nossa fonte de vida, que é a água. Se a gente polui a água, ela também se torna imprópria para o nosso consumo, né? Se você suja um rio e ele fica podre, você não pode utilizar aquela água, nem mesmo para lavar alguma coisa, porque ela está podre, então ela não vai servir nem para isso. Quanto mais para ser consumida. Você não vai beber uma água de uma fonte que a água está saindo podre, né? Isso não faz sentido. Você ficaria doente, poderia até morrer. Então, a questão não é somente economizar a água, fazer um uso consciente, mas também cuidar para que ela não seja poluída. Porque a poluição da água, assim como a poluição do ar, né, pode trazer consequências seríssimas para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa existência em si. Quando você passa por uma ponte e olha lá embaixo e vê que o rio está sujo, aquilo ali é motivo de tristeza, indica que as pessoas não estão cuidando do seu bem mais precioso. Indica que as pessoas não estão se importando. As pessoas jogam lixo nos rios, dentro de esgotos, depois a gente vê enchentes, a água não tem por onde sair, não tem onde circular, derruba as casas das pessoas, leva o que é das pessoas. E tudo isso causa um desastre na natureza, uma desorganização, a qual nós poderíamos ter evitado. Quanto mais a gente pensar que a gente não deve poluir a água, mais o nosso planeta vai ser melhor abastecido. Tem muito rio poluído. Em Caruaru mesmo, tem muito rio poluído, né? Rio sujo, cheio de lixo, cheio de bactéria, uma coisa assim, seríssima. E por mais que se limpe aquela água, por mais que haja tratamento para essa água, ainda não é suficiente. Ela não é uma água exatamente pura. O processo de purificação da água, ele é feito para aquelas águas que vêm da fonte, que é uma água que ela está limpa, né? Ela é uma água da natureza, porém é necessário que haja uma certa limpeza, que se retire algumas bactérias, algumas coisas que talvez possam não fazer bem ao nosso organismo. Mas nada como uma água poluída, né? Quando você tem uma água da fonte, que vem da natureza, ela passa por terra, ela pode conter alguns insetos, alguma coisa que não deva ser pela gente consumida, né? Então aí essa água passa por um processo de limpeza e de purificação para que ela chegue até nós da forma ideal que nós devemos consumir, que nós podemos, que é o melhor para a nossa saúde. Só que aí a gente está falando de uma água que ela já é limpa, ela já é natural. Quando nós falamos de uma água toda poluída, cheia de lixo, de animais mortos e toda a podridão que você puder imaginar, por mais que haja limpeza nessa água, ainda assim ela não será o ideal para o nosso consumo. Então, o que é necessário fazer? Não poluir os rios, não jogar lixo na água, em nenhum lugar, né? Na verdade, né? Não poluir nem a cidade e nem muito menos os rios, os lagos, açudes.
e aonde você vir água, não jogar nada ali dentro. Porque a água é o nosso bem mais precioso. Ele abastece, a água abastece o planeta. Abastece não somente os seres humanos, mas também os animais que necessitam dela para sobreviver. Tem muitos lugares do mundo que a água secou. Lugares onde habitavam muitos animais, várias espécies, e que estavam ali naquele local porque havia água abundante e suficiente para abastecer todo mundo, né? Todos os animais. Porém, a água secou, né? As ações do homem em destruir a natureza, em desmatar e fazer com que o aquecimento global fique ainda maior, né? Com que o sol chegue bem mais forte aqui na Terra e fazendo a água secar, fazendo com que essa água desapareça. A água dos rios evaporaram, esses animais tiveram que migrar, tiveram que sair dos seus lugares onde eles viviam para ir em busca de outro lugar onde eles pudessem encontrar água para sobreviver. Muitos animais morreram nesses lugares porque não conseguiram chegar a tempo e encontrar água para viver. Tudo isso causa uma desordem na natureza e tudo isso em algum momento vai atingir a nós. A extinção de animais, de espécies, é uma coisa perigosa, porque a gente depende também de como a natureza funciona para a nossa sobrevivência. Então, sobre a água, a lição que deve ficar é economizá-la, tomar cuidado para não gastar muita água e tomar muito cuidado para não poluí-la. Ter uma mente consciente, ter uma educação de que você não deve jogar lixo na água, não deve jogar nada na água que faça com que ela fique impura e totalmente imprópria para consumo, certo? Isso mata os animais, faz com que eles não tenham como sobreviver e, consequentemente, nos atinge também. Se nós tivéssemos mais água pura e cuidássemos mais da natureza, não teria tanto racionamento e não faltaria água nas nossas casas, certo? Aí você faça as atividades que estiverem propostas nos 2 livros, se você estiver com eles, se você tiver os livros, e se você não tiver, faça as atividades aqui da plataforma, ok? Eu vou ficando por aqui e amanhã a gente se encontra novamente. Beijo e tchau, tchau!